Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luísa Laine, esse é o meu canal de história e toda semana eu vou deixar aqui alguns vídeos para facilitar os estudos de vocês. Bom, gente, a nossa primeira matéria é a Primeira Guerra Mundial, ou também conhecida como a Grande Guerra. Para a gente entender tudo que se passou antes, durante e depois da guerra, a gente tem que entender, ter uma noção do que estava acontecendo lá na Europa naquela época. Então, gente, a Europa naquela época estava vivendo a famosa Belle Époque. O que era essa Belle Époque? Era a era de ouro, a era da beleza, da inovação, que estava ocorrendo lá na Europa nessa época. Um momento de grandes descobertas científicas e tecnológicas. Foi nessa época que foi inventada a fotografia, o cinema, o automóvel. A Belle Époque teve como símbolo Paris, porque foi nessa época que foi construída a Torre Eiffel e o Museu das Luzes. Por que é importante esse Museu das Luzes? Porque naquela época, alguns anos antes, a energia elétrica era muito precária. Com a Belle Époque, com os avanços tecnológicos, a galera começou a ter energia elétrica, então eles decidiram, em homenagem a isso, fazer um museu lindo, enorme, chamado Museu das Luzes. Então, gente, bora entender o que foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teve seu início em 1914 e o seu fim em 1918, contando aí, então, 4 anos de guerra. Para a gente entender o início da guerra, o que iniciou a guerra, a gente tem que dizer que alguns conflitos já estavam acontecendo lá na Europa. Por exemplo, disputas imperialistas em alguns países, disputas por terras, territórios, lá na África e na Ásia também. E a unificação da Alemanha também foi um grande impacto, trouxe um grande impacto para a Europa. Por quê? Porque depois da unificação da Alemanha, a Alemanha se tornou um país muito grande em extensão territorial. E ele começou a também ser uma grande potência. Algumas rivalidades entre países também aumentaram essa tensão que estava ocorrendo lá na Europa antes da guerra estourar. Rivalidades como Alemanha e França, o famoso revanchismo francês, por conta da Guerra Franco-Prussiana que aconteceu, em que depois de sair vitoriosa, a Alemanha anexou os territórios da Alsácia e da Lorena que faziam parte da França. Gente, a Alemanha e a Inglaterra também estavam se pegando ali. Por quê? Porque a Inglaterra, até aquele momento, ela tinha a maior frota naval do mundo e a Alemanha, depois de se unificar, começou a investir em sua frota naval para competir com a Inglaterra, deixando aí uma tensão muito grande entre as duas. A Rússia também estava com uma rivalidade aí com o Império Turco-Otomano e Austro-Húngaro, porque, juntamente com a Sérvia, elas eram a favor do pan-eslavismo, que era basicamente a junção desses territórios. Por quê, gente? Porque ela estava querendo território, estava querendo conquistar esses territórios, a Sérvia também. Vamos entender agora o que foi a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Então, gente, a Tríplice Aliança foi a formação de uma aliança entre a Alemanha, a Itália, mas a gente vai ver que a Itália foi vira-folha nessa guerra, e o Império Austro-Húngaro. A Tríplice Entente era França, Inglaterra, Rússia, com o apoio da Sérvia. Então, gente, a guerra estava quase aí, as tensões estavam lá, os conflitos estavam acontecendo, mas não tinha ainda nenhum conflito armado. A guerra ainda não tinha iniciado. Era como se fosse um campo minado, todas as bombas estavam ali, mas precisava de alguém dar um estopim, acender algum pavio para a guerra simplesmente estourar. E esse estopim foi o assassinato do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando por um sérvio. Lembrando que a Sérvia estava ligada, tinha algumas ligações com a Rússia, que fazia parte da Tríplice Entente. Foi aí, então, que a guerra começou. Naquela época, assim que começou a guerra, a população da Europa toda apoiou a guerra.
A população estava muito feliz, muito contente, porque eles achavam que o seu país era muito forte, seu país poderia vencer a guerra, então a população apoiou totalmente o início da guerra. Bom, gente, a gente tem que entender que essa guerra teve duas fases. A primeira fase era chamada de guerra de movimento, pois nela não houve nenhum tipo de conflito armado, era apenas um país invadindo o outro. E nessa fase a Alemanha estava vencendo porque ela tinha tomado a maioria dos territórios. A segunda fase, aí sim teve conflitos armados, foi chamada de guerra de trincheiras, onde a maioria dos combates eram dentro de trincheiras, um país disputando com o outro dentro de trincheiras. Nesse ponto da guerra, a Alemanha inventa os submarinos e começa a atacar navios que levavam para outros países mantimentos tanto para o exército quanto para a população. E a galera começa a passar fome. O exército, os civis, todo mundo começa a passar fome. Gente, pensar, essa guerra não foi só de conflitos, de interesses políticos, nem nada. Ela também mexeu muito com o psicológico da galera. Porque pensa, você é um soldado, você tá lutando pelo seu país, mas você tá numa trincheira por anos, durante 3 anos. E nisso que você entrou na guerra pensando que ia voltar pro Natal, hein? Você tá lá nas trincheiras, ninguém se movimenta, ninguém acontece nada, ninguém avança, todo mundo dentro das trincheiras, e ali perto de você tem cadáveres deteriorando, você tá morrendo de fome porque para você não chega mantimento. Então a guerra mexeu muito com o psicológico da população europeia também. Gente, vamos entender agora um pouquinho do que aconteceu com a Itália e por que ela é a famosa vira-folha dessa guerra. Gente, a Itália começou a guerra neutra, aliada com a Alemanha. O contrato era: a Itália só ia entrar na guerra se o território alemão fosse atacado, mas o território alemão não foi atacado de maneira nenhuma, pelo contrário, a Alemanha saiu do seu território e começou a tomar e atacar outros territórios de vários países. Então, até esse ponto, a Itália não tinha entrado na guerra, ela se mantinha neutra. O que aconteceu foi que a Inglaterra prometeu dar à Itália terras na África, colônias na África, se ela entrasse na guerra do lado da Tríplice Entente, e foi isso que aconteceu. Então, nesse período, em 1915, a Itália vira a folha e passa da Tríplice Aliança para a Tríplice Entente. Gente, vamos entender também como essa guerra influenciou aqui o Brasil. O Brasil sofreu porque a guerra lá na Europa afetou a economia brasileira, porque o Brasil aqui não estava conseguindo exportar café e também não estava conseguindo importar coisas que eles importavam da Europa. Mas o Brasil ajudou na guerra, sim. Ele enviou juntas médicas e navais para ajudar na guerra na Tríplice Entente. Ele estava do lado da Tríplice Entente. E em 1917, a Rússia deixa a Primeira Guerra Mundial, ela sai da Primeira Guerra Mundial, porque lá na Rússia, naquela época, estava estourando, estava acontecendo a Revolução Socialista Russa. Então a Rússia foi obrigada a deixar a Primeira Guerra Mundial por causa de conflitos que estavam acontecendo lá no país. Bom, ao sair da Primeira Guerra Mundial, a Rússia faz um contrato com a Alemanha, cedendo alguns territórios à Alemanha logo depois dela sair da Primeira Guerra. Nesse período, também temos a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial do lado da Tríplice Entente. Ele cedeu alguns soldados, muitos soldados e mantimentos para todo mundo lá que fazia parte da Tríplice Entente. Então, gente, nesse ponto, vários países da Europa que faziam parte da guerra já estavam quebrados, estava todo mundo cansado dessa guerra, cansado de lutar, populações passando fome, exército passando fome. E então, em 1918, a Primeira Guerra Mundial acaba e a Alemanha sai arrasada da guerra. Então, gente, em 1918 a guerra acabou, teve o fim da Primeira Guerra Mundial, os países estavam todos quebrados, as economias quebradas, todo mundo muito abalado. A Europa estava em verdadeiro colapso, quando um presidente dos Estados Unidos,
Woodrow Wilson propôs uma tese chamada Os 14 Pontos de Wilson, onde nessa tese ele defendia que os países que fizeram parte da guerra diminuíssem o arsenal de armas, que eles fossem, propôs também que eles fossem mais transparentes sobre medidas políticas e principalmente em que nenhum país saísse vencedor dessa guerra. Ele propunha que todos os países saíssem apenas com acordos de paz e que ninguém saísse vencedor dessa guerra. Mas a galera da Tríplice Entente, que ganhou a guerra, não aceitou isso. Eles queriam sim sair como vencedores da guerra e principalmente queriam que a Alemanha pagasse por tudo isso. E então, nesse ponto, em Paris, houve uma conferência com a Tríplice Entente, em que nela foi imposto o Tratado de Versalhes, e nesse tratado dizia que a Alemanha era a única e total culpada da guerra, e impunha que a Alemanha, por exemplo, não poderia ter um exército com mais de 100 mil homens, não poderia produzir armas, não poderia produzir tanques. Também, ela teria que devolver à França os territórios da Alsácia e da Lorena. E o mais importante, ela deveria pagar indenizações imensas para os países que participaram da guerra. Foi criado também, nesse Tratado de Versalhes, a Liga das Nações, que era basicamente um órgão nacional que visava promover a paz, né, com aqueles países que participaram da guerra lá na Europa. E depois, essa Liga das Nações ela foi a base para o surgimento da Organização das Nações Unidas, hoje, para nós aqui, a ONU. É importante também frisar que, nesse momento, o Império Austro-Húngaro teve o seu fim. Ele foi dividido, fazendo surgir novos países. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a medicina e a psicologia tiveram o seu avanço. A medicina no campo da estética, o surgimento das plásticas, por causa dos soldados que vinham muito machucados, faltando parte do corpo e tudo mais. E a psicologia, justamente por causa do psicológico da população que ficou bem abalado. Acabou também o famoso eurocentrismo. A Europa não era mais o centro do mundo, porque a Europa estava abalada, estava em colapso. E surge aí, então, quem vira o centro do mundo? Os Estados Unidos. É muito importante também falar sobre isso, porque depois do fim da guerra, os movimentos sufragistas ganharam muita força. O que é esses movimentos? É que depois da guerra, muitos homens morreram e aí as mulheres começaram a lutar pelos seus direitos e tomar lugares que jamais tinham ocupado. Teve também um medo extremo, assim, a gente pode falar uma descrença sobre o liberalismo. As populações lá, elas, principalmente da Itália e da Alemanha, elas não queriam de jeito nenhum a democracia, mas estavam também com muito medo do comunismo que estava acontecendo lá na Rússia. E aí, dito isso, surgem ideias de extrema direita lá na Itália e lá na Alemanha, e depois a gente vai ver aí o que aconteceu, que vai perdurar até o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Então, gente, foi isso o nosso resumo da Primeira Guerra. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo, até a próxima semana. Um beijo!